Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zadroski e hoje falar aí do último jogo da segunda rodada do quadrangular do rebaixamento, Marcílio Dias 1, Carlos Renault também 1. Um jogo em que começou aí sendo melhor para o Marcílio Dias, né, que abriu o placar logo aos 3 minutos e parecia que ia continuar desenvolvendo bom futebol, né, comentei que gostei muito da estreia deles no jogo lá em Joinville diante do Jack, quando ficou atrás do placar duas vezes e conseguiu ainda reverter e vencer por 4-2, já abriu o placar logo no início, parecia que ia dar mais uma vez uma boa impressão e que seria talvez aí o time mais forte desse quadrangular do rebaixamento. Porém, fez 1-0, até continuou melhor no primeiro tempo, né? Criando as chances, exigindo alguns trabalhos ali do goleiro Edson, mas mesmo assim ficou apenas no 1-0, né? E aí, depois no segundo tempo, deu uma relaxada, Carlos Renault começou a se encontrar, a entrar mais na partida, né? E aí, mais uma vez, né, um destaque negativo para o Carlos Renault, e já na segunda rodada do quadrangular de rebaixamento já tem uma segunda expulsão, né? A gente lembra que hoje o Pato Nunes, o argentino, que é um dos principais destaques do Carlos Renault, desde que chegou, né? O camisa 10 argentino, um bom jogador, inclusive, deu assistência ali no gol da vitória contra o Figueirense. Ele estava cumprindo suspensão nesse jogo contra o Marcílio Dias, e agora também. Então, o Marcílio Dias tem mais um. O Carlos Renault tem mais um expulso e vai ter mais um jogador cumprindo suspensão na terceira rodada, né? Lembrando que na terceira rodada, Carlos Renault e Joinville se enfrentam. Na teoria, o time mais fraco desse quadrangular de rebaixamento, Joinville, que ainda está com 0 pontos, né? Mas voltando ainda no jogo, Carlos Renault começou a entrar aos poucos na partida ali no segundo tempo, né? Foi aos poucos encontrando o caminho do gol do Cavicchioli. E aí, depois que teve a expulsão, como todo mundo imagina, né? A expulsão, eu acho que é algo que prejudica muito um time. Jogar com a menos é bem complicado e às vezes talvez as pessoas não se deem tanto conta disso, quão é difícil jogar com um jogador a menos, tem que correr a mais por esse jogador que não tem em campo, né? E aí, quando parecia que o Marcílio Dias ia encaminhar, ou pelo menos segurar esse 1-0, né? O Carlos Renault ainda acha o gol ali na reta final da partida de forma até merecida. Melhorou, né? Na partida, como eu falei, durante o segundo tempo, mesmo com um a menos. Claro, já estava perdendo de um. Perder de 1, 2, 3 não faz diferença. Foi em busca do gol do empate e merecidamente chegou. Com isso, o empate embola todo o grupo aí do quadrangular do rebaixamento. Como eu falei, só o Joinville está zerado, ainda não ganhou nenhum ponto, né? Perdeu do Marcílio Dias na estreia e do Figueirense na segunda rodada. O Marcílio Dias venceu o próprio Joinville na estreia, empata agora com o Carlos Renault, tem 4 pontos. O Carlos Renault que venceu o Figueirense na estreia e agora empatou com o Marcílio Dias 4 pontos, e o Figueirense que venceu o Joinville mais o ponto extra de ser o melhor classificado a esse quadrangular, também 4 pontos. O que coloca o Marcílio Dias fora do rebaixamento no momento é o saldo de gols, como eu falei, né? Venceu por 2 gols de diferença na primeira rodada. Isso daria essa vantagem ao Marcílio Dias, mesmo empatando e o Figueirense vencendo, como foi o que aconteceu nessa rodada. Agora são 2 jogos seguidos, né, entre Marcílio Dias e Figueirense, e com certeza serão os melhores jogos desse quadrangular de rebaixamento. Os dois principais times, né, que eu acho que fizeram as melhores trocas de técnicos, como eu comentei já num vídeo aqui no canal. Todos os 4 times desse quadrangular de rebaixamento já trocaram treinador, e o Joinville agora trocou 2 vezes, né? Depois de perder para o Figueirense, demitiu o técnico Christian Souza, demitiu o diretor de futebol Luciano Fidencio e vai com o técnico interino agora para esse jogo da terceira rodada, ou até para, quem sabe, para o resto do quadrangular do rebaixamento. Marcílio Dias e Figueirense parecem ter acertado melhor na escolha do treinador. O Emerson Cris é uma boa escolha para o Marcílio Dias, como eu disse, ele já tem conhecimento aqui do futebol catarinense, já treinou com o Corre, então conhece como funciona o campeonato. E também o Figueirense, que contratou o Márcio Zanardi, um bom treinador, apesar de não ter estreado bem ali no jogo contra o Carlos Renault, mas na estreia dele no Scarpelli venceu por 1-0, e o Figueirense já está naquele momento que precisa mais do resultado do que do desempenho, né? Então, marca essa estreia do Zanardi jogando no estádio do Figueirense com a vitória. Então, Marcílio Dias hoje estaria fora, né? Com os 3 com 4 pontos, o Marcílio Dias com vantagem no saldo de gols. Então, 2 rodadas seguidas de Marcílio Dias e Figueirense, Joinville e Carlos Renault. Claro, primeiro num estádio, depois no outro, né? Ida e volta, como vencendo esse quadrangular do rebaixamento. Mas diz aí para mim o que vocês estão achando desse quadrangular do rebaixamento, se vocês acham que vai ficar nisso mesmo, essa briga entre Marcílio Dias, Figueirense, Carlos Renault, quem escapa. Quem quiser ser mais ousado e dizer aí quem é o time que não vai ser rebaixado, já deixa nos comentários também. E claro,
deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para ajudar o canal dos Adroski a chegar a mais pessoas aqui no YouTube. Deixando meu agradecimento a todos, a gente se vê numa próxima para falar muito mais aqui do futebol catarinense e do Campeonato Catarinense de 2026.